Viver em sociedade nesse mundo aqui, depois da queda de Adão e Eva, nunca foi fácil. Bom dia para você, Deuteronômio capítulo 19. A gente vai trabalhar esse tema hoje. Viver em sociedade. Como é difícil isso, como é difícil hoje em dia e lá no passado também foi. Nós temos relatos bíblicos, relatos históricos de como era a sociedade de cada época. E a gente não consegue imaginar o que essas pessoas passaram, a não ser lendo e meditando e pedindo sabedoria para o Espírito Santo. Se hoje você acha que o mundo está complicado, é um mundo ansioso, é um mundo malicioso, é um mundo capitalista que só quer dinheiro, 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 dinheiro. Meu, você não imagina lá atrás então. Esses relatos aqui, a corrupção geral do gênero humano lá de Gênesis 6, o período da escravidão do povo de Israel lá no Egito, depois o período dos reis, uma loucura, muitos reis que não seguiam ao Senhor, depois o período que Jesus nasceu, viveu aqui, depois a lei romana, depois tudo isso, foram épocas, foram períodos, sociedades que foram criadas, e você olha e fala assim, meu Deus do céu, desde aquela época já tinha coisa rolando, já tinha problema solto, injustiças, já tinha tanta coisa errada. E hoje? Hoje, basicamente, a história se repete, mas com um caráter mais moderno. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa para você. A nossa esperança não é igual daqueles vilões de desenhos infantis que queriam conquistar o mundo e viver eternamente aqui nesse mundo. Pelo contrário, a nossa casa não é aqui não. A nossa casa é um lar celestial, perfeito, puro, santo, que o Senhor Jesus está preparando para nós. Em João capítulo 14, vou preparar um lugar para vocês. Apocalipse 21 fala que é um novo céu e uma nova terra, e o próprio Deus será a nossa luz. Não haverá mais noite, não haverá choro, não haverá pranto. Tudo que a gente vivenciou nesse mundo aqui, de coisas erradas, de malícias, injustiças, maldades, será apagado. O pecado já não vai mais existir. As preocupações não vão mais existir na sua mente. O choro que você chorava antes, seja por dor, seja por trauma, seja por isso, será enxugada pelo próprio Deus dos seus olhos. Você consegue imaginar e entender isso? Você consegue ver que aqui é um período, é uma pequena parte da sua história, mas que você tem que fazer o quê? Perseverar até o fim na palavra do Senhor, viver para o Senhor e buscá-lo e adorá-lo dia após dia. A palavra nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E perseverar no quê? Realmente crendo nele, vivendo para ele. Não importa como que está a situação aí, gente. Não importa. Tem pessoas que vivem um pouco mais tranquilos, mas tem pessoas que estão todo dia batalhando, mas a fé deve ser mantida no coração, o amor ao Senhor deve ser mantido no coração. E se você buscar a Deus com todas as suas forças, de toda a sua alma, de todo o seu coração, Ele está com você. Ele vai mexer, ele vai mover as circunstâncias ao seu favor. Ele te abençoa aqui na terra e com certeza, obviamente, ele vai te abençoar no caminho até o céu. Porque com certeza, pessoal, isso é uma certeza, não é uma hipótese, não é uma esperança vazia. Pelo contrário, é uma certeza. Nós estaremos com o Senhor nos céus para todo aquele que nele crê, naquele que deposita a sua fé, o seu amor, a sua vida. Vale a pena seguir ao Senhor. A Bíblia nos mostra isso, os discípulos viveram isso, o próprio Jesus veio para nos ensinar isso, então está na hora de você colocar em prática. Parar de valorizar as coisas ruins que acontecem na sociedade e falar que isso é a vida, esse é o mundo, esse não sei o que. Não. A vida é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha só o que ele fala também. Em mim vocês têm paz. A minha paz vos dou. O ladrão, ele veio para roubar, para eliminar as pessoas, para destruir as pessoas. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então está na hora de você confiar mais nisso do que na sociedade que você está vivendo. Tá bom? Bom, dito isso, vamos trabalhar então Deuteronômio capítulo 19 para você entender como que Deus já estipulava as suas leis naquela época e de acordo com a sociedade que estava sendo vivida. Olha só, do versículo 1 ao 13 é sobre a cidade de refúgio. Nós já conversamos sobre isso lá atrás em Números 35. O vídeo está aqui para você assistir também. Resumindo para você, duas pessoas cortando árvore, de repente a parte de ferro sai do machado, acerta a cabeça de uma pessoa, a pessoa acaba falecendo e aí vira uma confusão. Não tinha polícia, não tinha patrulhamento, não tinha câmera de segurança, virou uma confusão. E aí essa pessoa fez por uma ação culposa ou dolosa? Agora o bicho vai pegar.
Se a pessoa fez por uma ação culposa, ou seja, não teve intenção de fazer aquilo, pelo contrário, está cortando uma árvore e aconteceu isso, foi por erro, por acidente. Essa pessoa era pega, levada para uma cidade de refúgio e tinha que esperar o tempo determinado ali, para que o vingador de sangue, que seria o parente mais próximo da vítima, não fosse lá e cometesse alguma coisa, porque realmente ficou nervoso, estressado, irritado, é tudo que a pessoa imagina numa situação como essa. Ninguém quer passar por isso, mas a gente sabe que são situações que infelizmente acontecem por uma ação culposa. Por outro lado, tem a outra versão, que ali no versículo 10 já fala que existe a ação dolosa, com a intenção de ferir. Por exemplo, aquele que aborrece seu próximo, arma cilada, se levanta contra ele, o fere na vida, de modo que acabe falecendo. E aí, vai para a cidade de refúgio? De jeito nenhum. Essa pessoa vai ser julgada e com um juízo ali muito firme. Qual que era esse juízo? Olho por olho, dente por dente, vida por vida, mão por mão, pé por pé. Então, ou seja, isso é uma aplicação de Deus para aquela sociedade naquela época. Por quê? Porque era a forma como eles estavam vivendo em sociedade ali. Ou seja, era uma sociedade que, entre aspas, estava se acostumando aos preceitos de Deus. Porque não sei se você vai lembrar, lá em Gênesis capítulo 6, olha só um exemplo muito claro. Não tinha patrulhamento, não tinha segurança, não tinha polícia, não tinha nada disso, pessoal. Era uma situação horrível. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Olha só o que diz a palavra de Deus. Diz assim, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Pessoal, Jeremias escreve sobre isso. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Jesus fala que do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, tanta coisa errada. E aquela sociedade de Gênesis estava vivendo assim. A sociedade de Deuteronômio, que foi resgatada pelo Senhor, estava acompanhando, por conta do pecado, alguns desses princípios. Então Deus estipula essa lei de uma forma rigorosa, para realmente mostrar a justiça de Deus. Mas aí vai passando as eras, vai passando os tempos, vai se criando uma sociedade um pouco mais moderna para aquela época. Depois Jesus veio e teve a Pax Romana, entre aspas, né? Porque tinha soldado em cada esquina ali para visualizar isso. Era aplicado um outro tipo de lei. Os religiosos utilizavam uma desculpa dessa lei para aplicar um apedrejamento, por exemplo. Então, também tinha coisa errada naquela sociedade. Mas Jesus, ele disse uma frase que é fundamental para a gente entender a diferença das sociedades. Qual que é? Eu, porém, vos digo. Vamos lá para Mateus capítulo 5, no versículo 38. Olha só o que Jesus fala. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Quando ele fala porém, olha só, é meio que ele está indo contrário ao que Deus tinha mandado lá atrás. Mas peraí, não é contrário não. É simplesmente para cumprir aquilo que Deus já tinha estipulado. Deus sempre quis que o coração do homem ele fosse voltado para o Senhor, para uma misericórdia. Misericórdia quero, não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero obediência, eu quero o amor ao próximo. É isso que eu quero, é isso que Deus quer. Então olha só, e aí diz assim, ó, eu porém vos digo que não resistam ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Aquele que quiser pleitear contigo e tirar a vestimenta, larga também a capa. E ele vai dando exemplos. Por quê? Porque Jesus fala do coração, a intenção do coração, o perdão, a reconciliação, a justiça de Deus para aqueles que vão herdar o seu reino deve ser muito maior do que simplesmente um olho por olho, dente por dente que eles estavam querendo aplicar naquela época. Não existe mais isso, pessoal. A justiça vem do Senhor, sempre vem do Senhor. E a gente sabe que tem os dois lados da moeda. Quais são? Aquele que ama, olha só, ama praticar o mal, fazer o mal, aborrecer o seu próximo, enganar, fazer algo realmente, um plano maligno, saiba que o pecado vai acabar destruindo essa pessoa, porque o ladrão veio para roubar, eliminar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. E ele nos ensina a maneira correta de se viver. Então, a gente sabe que o ladrão, o próprio Satanás e o diabo, ele cria toda uma armadilha para você mesmo cair. Mas quem está se deleitando no Senhor, quem vive para o Senhor, é seguro nas suas ações, nas suas palavras, porque é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, um resumo para você bem claro e nítido de Deuteronômio 19 é esse, que para viver em sociedade,
Hoje nós só temos uma escolha: viver para o Senhor, pelo Senhor, aplicando os preceitos dele, e ele vai guiar suas ações, as suas atitudes. Volte-se para Deus, volte-se para a palavra do Senhor, aplique a misericórdia, a compaixão, o amor e busque a justiça de Deus, que ele vai realmente mostrar para você o caminho certo. E o caminho certo é seguir a Jesus. Nos vemos no capítulo 20. Um grande abraço, Deus abençoe.